Muito bem. Doutor Hernani Guimarães Andrade é a próxima pergunta. Chico Xavier. Alguns cientistas europeus, como o Dr. Konstantin Raudiva, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E, em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, uma câmara espiritoscópica. Emmanuel sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem se verificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo medianímico. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta, porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma, sem o concurso deficiente de criaturas humanas, como eu mesmo, que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo demérito de minha parte, quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso Divino Mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição.
Hernani mostrou na sua arte de viver, por atos e palavras, a coerência entre essas duas dimensões do ser. No sentimento, este meu amigo e mestre, a exemplo do Nazareno, curvou a sua imensa dimensão intelectual e moral, e serviu pessoas pequenas e simples, e entre elas eu, transmitindo com imenso carinho e paciência os seus ensinamentos. Lutou entre duas frentes, a da religião e a da ciência, e unificou essas polaridades do saber humano ao construir um modelo geométrico do espírito que explica o ser e a funcionalidade da consciência. Espero que nestas poucas linhas tenha destacado as qualidades e a principal obra desse nosso tão caro professor Hernani, que é o seu modelo do espírito. Um abraço fraterno do Carlos Luz. Hernani Guimarães Andrade era uma pessoa formidável. Ele tinha uma maneira muito especial de lidar com as pessoas. Eu lembro-me que, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, correspondíamos por carta e ele telefonava-me muitas vezes e eu interrogava-me como é que um homem daqueles tão ocupado se preocupava e se ocupava tanto com o Zé Ninguém como eu, que ele não conhecia. Falávamos de muita coisa, de espiritismo, das suas experiências, dos relacionamentos pessoais, de Portugal. Perguntava muitas coisas de Portugal, adorava conhecer Portugal. E ele tinha um espírito de humor fantástico. Muitas vezes ríamos à gargalhada ao telefone. Ele ligava-me do Brasil, estávamos há meia hora ao telefone, outras vezes era eu que lhe ligava, e eu dizia-lhe muitas vezes: engenheiro Hernani, tem de vir a Portugal. E ele dizia: meu filho, eu agora já não vou mais para o aeroporto, agora a próxima é para o aeromorto, e ria-se às gargalhadas. Era uma pessoa muito positiva, apesar da sua já idade avançada, denotava um raciocínio muito lúcido, uma voz muito jovem e uma maneira de pensar muito avançada para a época. Sem dúvida nenhuma é alguém que deixou grande saudade, apesar de não o ter conhecido pessoalmente. Carlos Eduardo Noronha Luz, que é o nosso
assistente técnico, não, ele é o nosso diretor técnico do Instituto. E é quem provê a parte da eletrônica e também a parte de computação dos dados. É entregue a ele e ele então estabelece os cálculos necessários, põe no computador e nos dá então as referências, significância e outros elementos importantes nessa pesquisa. 29ª experiência. 30ª. 30ª? Aqui no Psilab, essa é a 30ª experiência da espécie. O Dr. Hernani Guimarães Andrade vai agora montar o tensionador Magnético. Pode filmar. Magnético. Abrindo aqui. Está retirando os ímãs. Pode falar. Retirando as ímãs. Que foram carregados lá no laboratório Eles estiveram dentro da estufa para adquirir o calor por igual, senão há diferença de temperatura. Esses ímãs estiveram lá no laboratório do Carlos Lúcio carregando, não é isso? É. Eu estou aqui com um problema sério agora. Estou com medo danado de não dar certo. Que força, hein? Isso é duro para dar. Hoje eu não tive tempo de armar a cabeça do... Ele gruda em tudo quanto é coisa, né? Estou parecendo um satanás aqui, tá? Esses ímãs se grudando assim, lembra? Parecendo uma paixão, né? Um está apaixonado pelo outro, fica grudando, né? Eu, quando o vi pela primeira vez, fiquei fascinado por este homem. A beleza espiritual e a naturalidade que ele o tinha. Como os grandes missionários, Chico Xavier, Gandhi, o Dr. Hernani também apresentava essa faceta. E há uma pitoresca que me fez rir muito. Eu cheguei na residência dele, em Bauru, no Instituto, e vi uma seringa enorme no bolso dele, com água. E eu perguntei, o que é que faz essa seringa no seu bolso? Ele riu. Venha cá ver, é para espantar o cachorro. Ele apertava a seringa e a água espantava o cachorro. Rimos-nos muito. Hobby de contar anedotas. Era um espetáculo. Ele imitar o beiro, imitar uma pessoa comum da vida. Era um homem sensacional. Eu amo este homem. Ele fazia sempre uma experiência e eu não sabia. Ele disse assim, Divaldinho, eu quero ver se você esteve em França ou na Revolução Francesa. Eu disse, então faça o teste. E de repente ele colocou o hino nacional da França, Marselhesa francês, né? O nome, eu não sei falar muito bem, Marselhesa. De repente eu me pus de pé. Ele virou-se imediatamente e disse, você esteve em França. Porque somente quem levanta esteve em França. Este é o hino mais encantador que eu conheço. Mas foi amado, sempre for amado, porque nunca revidou uma questão. Eu me recordo também que o Dr. Hernani muitas vezes foi acicatado que não era espírita. O Dr. Hernani Guimarães Andrade era de uma sabedoria inenarrável. Ele falava do Evangelho como nunca vi ninguém falar.
O engenheiro Hernani Guimarães Andrade destaca-se no cenário internacional como um dos mais nobres pesquisadores na área da parapsicologia, com especialidade na reencarnação. No Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, sediado hoje na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, há a maior bibliografia a respeito das lembranças espontâneas de casos de reencarnação coletados pelo insigne investigador. Ao mesmo tempo, ao lado de Ramendra Nath Banerjee, Beyan Stevenson, com os quais ele manteve uma prolongada correspondência e oportunidade de conviver, ele conseguiu demonstrar que a reencarnação é um fato de laboratório. As suas pesquisas conseguiram constatar, através dos sinais de nascimento, a legitimidade das informações infantis quando referiam-se à existência pretérita com as marcas hoje registradas na organização fisiológica. Tive a alta honra de conhecer o Dr. Hernani Guimarães Andrade, espírita militante de escola, no ano de 1970, quando o visitei no Instituto, nessa oportunidade sediado na cidade de São Paulo. As suas obras, ainda incontestadas, desde o estudo a respeito do espírito, na sua visão nuclear, até aquelas de natureza moral, doutrinária e evangélica, atestam-lhe a exuberância da inteligência, do caráter e do sentimento. Temos a satisfação de me dirigir aos estimados admiradores do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, agradecendo o carinho dos amigos portugueses
que tem demonstrado muito interesse pelos trabalhos realizados por este respeitado cientista no campo da pesquisa da reencarnação, poltergeist, campo biomagnético e todos os demais fenômenos da área paranormal. Fui companheira deste ilustre cientista em todos os seus trabalhos no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, desde março de 1966, quando fui apresentada a ele por seus amigos e admiradores, e desde essa época não mais nos separamos, tendo a felicidade de conviver e aprender com ele diuturnamente até a data de seu desencarne, aos quase 90 anos de idade, ou seja, em 25 de abril de 2003. Hernani Guimarães Andrade foi não apenas uma inteligência humana de escola, como também um desses espíritos luminares que aqui, neste planeta, iniciou o desbravamento de novos caminhos do conhecimento humano, tendo deixado para a posteridade o seu exemplo de homem simples, sábio, amável ao extremo com todos, bem como oferecendo uma importante teoria sobre o espírito em suas obras, e que deixou uma vereda aberta para aqueles que desejarem dar continuidade à pesquisa e estudo da verdadeira natureza espiritual do homem. Agradeço aos caros dirigentes do conclave e participantes deste encontro o carinho e a atenção para esse espírito muito amado e que certamente está presente a este evento, apreciando com imensa felicidade e gratidão a lembrança desta homenagem dos amigos de Além-Mar. Bauru, outono de 2006. Suzuko Hashimoto. Vemos aqui o modelo do espírito em movimento, numa apresentação dinâmica. Como já foi dito, é um modelo tetradimensional, porém representado em 3 dimensões. O hipercone, acima, é a cúpula, possui 4 dimensões e sempre está ligada ao corpo astral, que possui 3 dimensões. O hipercone abaixo é o MOB, modelo organizador biológico. Possui 4 dimensões e está ligado ao corpo vital, também com 3 dimensões. O modelo organizador biológico
através do campo biomagnético, modela a forma biológica do ser em suas várias fases existenciais, numa sucessão de tempo, desde a fecundação até a fase adulta. Entre os hipercones, podemos encontrar o corpo físico, que também possui 3 dimensões. Por isso está representado num plano de 2 dimensões. Este foi o modelo concebido por Hernani Guimarães Andrade para a compreensão dos fenômenos relativos ao espírito, perispírito e alma. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.